Prezado telespectador, mais uma vez estamos aqui de volta para apresentar-vos um tema. Qual é a maior saga de todos os tempos? Qual é o maior engano da história? Historiadores e pensadores dizem: uma mentira dita 1000 vezes, prezados ouvintes, ela se torna verdadeira. A humanidade atualmente tem embalado em seu berço durante 2000 anos, milênios, hábitos, costumes, mudanças que, ao colocar estas coisas à prova das Sagradas Escrituras, meu prezado ouvinte, percebemos o paganismo mitológico ali explícito, o paganismo greco-romano, explicitamente visível em suas páginas. Por isso eu gostaria de começar o programa nesta oportunidade perguntando a você, querido telespectador, qual é a maior saga de todos os tempos? Qual é o maior acontecimento da história que a humanidade tem sido enganada? O que vocês vão ouvir agora, prezados ouvintes, é a história que nunca te contaram. É a história que nunca te contaram. Pela primeira vez vocês vão ouvir. Bem, vejamos Apocalipse 17, versículo 3. Abramos as nossas Bíblias e vejamos o que está escrito lá. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O nome, aqui está uma questão intrigante, prezados ouvintes. A mulher aqui significa Kehillah em hebraico, Kahal, ou seja, igreja. A mulher estava sentada sobre o quê? Uma besta. Besta em profecia, poder, potência, um poder. A besta de cor escarlata estava cheia de quê? O que é que você viu aí na palavra? Cheias de nome de blasfêmia. Exatamente é que eu gostaria de passar para vocês. O nome. Esta é a história que nunca te contaram. O nome. O nome exatamente é o que estudaremos a seguir. A importância do nome. A santidade deste nome é muito grande, prezados ouvintes. Algumas pessoas dizem: mas o nome não tem importância, importante é a pessoa. Olha, prezados ouvintes, se mudarmos o nome, automaticamente muda-se o fato e muda o relato. A Bíblia nos fala em Apocalipse 14, 1 a 7. A Bíblia nos diz: 3 melahins, anjos, voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno para pregar, para o proclamar. Exatamente aqui está o nome, faz parte deste evangelho eterno. Vejamos o que diz a Bíblia quando fala: temei a Elohim e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações de a beber do vinho da sua prostituição. O terceiro anjo diz: seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem
e recebei um sinal na sua testa e na mão direita. Veja, prezados ouvintes, que sinal é este? A palavra do Eterno nos diz em Apocalipse 7, nós estamos aqui com a Bíblia original, vou pegar aqui da minha estante, a Bíblia verdadeira, onde diz claramente em Apocalipse 7, não danifiques a terra, o mar, não danifique as fontes das águas, até que seja selado na fronte os servos do nosso Elohim, até que seja selado na fronte os servos do nosso Elohim. Eu pergunto para vocês, que sinal é este, prezado ouvinte, telespectador? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 1, a Bíblia diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa, aqui está um sinal, tinha um sinal, tinha na sua fronte escrito o quê? O que está na tua Bíblia? Escrito o nome dele e o nome do seu filho. Veja que a Bíblia fala que o sinal seria o nome dele e o nome do seu filho. Esse sinal seguiriam aos crentes, aos que crescem em todas as épocas. E nos últimos dias aconteceria um evento mundial, mas antes que acontecesse esse tempo de angústia, de desolação, de tribulação, antes que acontecesse esse período negro, então um sinal seria colocado sobre seu povo. Que sinal é esse, prezados ouvintes? Então vamos ver qual é o sinal, que tipo de sinal o Eterno aqui fala. O nome e a santidade que segue este nome, como vocês acabam de ver. Agora, que nome é este? Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o nome é tão importante que em Êxodo 23, versículo 13, a Bíblia diz: e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos do nome de outros ídolos, nem vos lembreis, nem se ouça em vossa boca. Eu estou lendo na Bíblia original em hebraico. Do nome dos vossos ídolos, nem vos lembreis, e nem tenham na boca de vocês os nomes destes outros deuses, destes outros ídolos. Pergunto para você, queridos ouvintes, que nomes eram estes? Quais eram os nomes em que o paganismo no passado alimentavam? O que aconteceu logo após a Torre de Babel? Bem, uma coisa interessante que eu gostaria de passar para vocês, que antes de nós adentrarmos, queridos ouvintes, que nomes eram estes? Quais eram os nomes em que o paganismo no passado alimentavam? O que aconteceu logo após a Torre de Babel? Bem, uma coisa interessante que eu gostaria de passar para vocês, que antes de nós adentrarmos neste pormenores, eu gostaria de relatar para vocês o que aconteceu no primeiro século da era judaica messiânica. Mas antes disso, eu gostaria de voltar ao passado, logo depois do dilúvio. Eu gostaria de levar as vossas mentes exatamente para aquele período quando Noé e seus 3 filhos, Shem, Cã e Jafet, saíram da arcas e constituíram família. Gostaria de partilhar também com vocês, prezados ouvintes, que eles, logo que saíram da arca, eles foram para uma região chamada Shinar. E esta região de Shinar foi que se desenvolveu a primeira Babilônia, que é relatada na Bíblia. As suas cidades, em Gênesis 11, versículo 2,
que a partir daí foram criadas Calner, Erech, Babel. Estas cidades, prezados ouvintes, estas cidades foi o pai, o berço, exatamente daquela rebeldia, criado pelo homem. E o nome deste homem, filho de Cush, descendente daquele homem que foi amaldiçoado por seu pai, Noar. E este homem foi Nimrod. Nimrod, exatamente a figura que aparece aí, prezados ouvintes, para trazer de volta uma grande corrupção da época em que levou o povo à idolatria igual ao povo antediluviano. Naquele período, Nimrod significa o rebelde diante de Elohim, o grande caçador diante do Eterno. E esse Nimrod, uma das primeiras coisas, prezados ouvintes, que Nimrod fez foi casar com a sua própria mãe. E ao casar com a sua própria mãe, Nimrod encheu a terra de Shiná, de tanta idolatria, de tanta corrupção, prezados ouvintes, que vocês não poderiam imaginar que o seu tio-avô, Shem, levantou-se contra ele e automaticamente matou, cortou o seu corpo e espalhou. Este costume estava em Levítico e em Juízes, de cortar os membros, troncos, braços, pernas, espalhar pelo caminho. E Nimrod automaticamente sofreu estas consequências por causa da sua idolatria e do seu pecado, da sua corrupção. E sua mulher, que era também sua mãe, chamada Samiramis. Isso tudo que eu estou te contando está relatado no livro aqui de história da mitologia das religiões ocidentais, europeias. Vocês poderão ver, prezados ouvintes, que eu estou falando é uma realidade, são fatos históricos comprovados. Eu gostaria que vocês entendessem que a sua mãe disse que Nimrod morreu e foi para o sol. Logo, Nimrod é Zeus. E se ele é Zeus, Deus, eu sou uma deusa. E pediu que todos os adorassem. E então as pessoas começaram a cultuar o que está escrito em Jeremias 7, versículo 18. Começaram a adorar a rainha dos céus, que se vestia, Jeremias 10, 9, de azul e de púrpura, do mesmo sistema idolátrico, igual ao seu esposo. Continuou aquele sistema de idolatria, sabe, prezado ouvinte? E uma das primeiras coisas que ela criou foi exatamente o confessionário. Confessar os pecados do povo. E automaticamente, ao criar a confissão do pecado do povo, esta mulher introduziu a balança, aonde os sacerdotes confessavam os pecados com pesos. A questão aí já dos céus e do inferno, estas palavras existiam. Quem tivesse em situação negra ia direto para o inferno, e ao contrário, para os céus. A palavra inferno veio daí. Sabe, prezados ouvintes, não existe um inferno de fogo que fica queimando noite e dia com ímpios. Esses termos greco-romano, platônicos, foi introduzido por esta mulher. Foi ela que começou com estas ideias, que mais tarde entraram dentro da palavra do Eterno, dentro da Bíblia. O termo verdadeiro é Sheol, que significa morte, prezados ouvintes. Esta mulher também, em uma das suas noites, ela dormiu com um dos seus sacerdotes. E esta mulher chamada Samiramis, ela engravidou. E ao engravidar do seu sacerdote, automaticamente esta mulher, ela disse para o povo que tinha a noite Baal descido e encarnado nela. E ao encarnar nela, ela gerou um filho. Ela estava agora gestante de um bebê. Exatamente este bebê era o filho do sol.
e ela começou a apontar que este bebê era a encarnação do sol, de Baal. Ela disse, foi ela que disse que Baal morreu, foi para o sol e exigiu esta adoração. E você sabe, prezados ouvintes, quando foi que este bebê nasceu? Exatamente nesta data que você está pensando. Eu vou falar bem baixinho, tá? Para quem está me ouvindo, não ouça, ninguém quase ouça, só alguns. Quem tem ouvidos e cabeça, entenda. Entenda o que nós estamos falando. O filho do sol nasceu no dia 25 de dezembro. Foi nesta data, prezados ouvintes, no dia 25 de dezembro, que o filho do sol nasce e o mundo inteiro é incumbido a adorar o sol invictus, e ela exige que nas noites do dia 25 de dezembro, uma árvore de pinheiro fosse colocada nos lares. Na época, as árvores de pinheiro eram espalhadas pelas planícies, pelas arraiais, pelos vilarejos, pelas cidades. E vocês sabem o que os sacerdotes do sol faziam? Eles cortavam as cabeças dos recém-nascidos e os pais doavam estas crianças em sacrifício a Baal Tamuz. E este jovem chamado Tamuz, que ressuscitava na primavera e morria exatamente nos solstícios de inverno, essa mitologia toda era comemorada pelo mundo antigo. Era terrível a adoração a Tamuz. A Bíblia fala deste período de ressurreição e morte, quando os israelitas, imitando as nações pagãs, começaram a se envolver com este aspecto idolátrico. E então o Eterno chamou o seu profeta. E em Ezequiel 8, versículo 16, exatamente em Ezequiel 8, 16, o profeta Ezequiel foi incumbido a falar algo para o povo, aonde este povo precisava deixar aquela idolatria. E o Senhor estava triste, porque a idolatria era tão grande, que o Eterno levantou o seu profeta e disse no versículo 16: levou-me para o átrio interior da casa do Hashem, e eis que estavam à entrada do templo do Hashem, do Eterno de Israel, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Eterno, e com os rostos para o oriente, eles virados adoravam o quê? O sol. Eles adoravam o sol. Quem era o sol, meu prezado ouvinte? Quem era o sol naquela época? Quem era adorado como o sol? No versículo 14 exatamente te responde isso. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis aqui estavam mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Aqui está esta idolatria que adentrou dentro dos filhos de Israel. Adentrou ali dentro do berço do povo israelita. E o Senhor repreendeu veemente aquela idolatria. Sabe, prezados ouvintes, uma das coisas que o Eterno não suporta é a idolatria. É você deixar de adorar o Eterno para adorar a Elohims, deuses de prata ou ouro, deuses pagãos. Era isto que o Eterno não suportava. E adoração a esta deidade pagã, a adoração a esse Tamuz, Baco, a adoração a Nimrod, a adoração a esta mulher Semíramis, começou a ser conhecida como adoração da Sagrada Família. Também foi constituída aí a trindade pagã. Todo o processo do paganismo foi estabelecido com Nimrod e a sua mãe e esposa.
Esta introdução é para que vocês entendam o berço, de onde veio exatamente os primeiros momentos, aonde veio toda essa idolatria que está nos quatro cantos da terra, que foi do Japão à China, do Brasil à Europa, do Oriente ao Ocidente. Toda a idolatria foi baseado aí neste berço. Nasceu na terra de Shinar, partiu desta família sagrada, prezados ouvintes. Para provar isso, nós temos aqui, por exemplo, o nome de Baal, de Baal Peor, por exemplo, de Nimrod, tem vários nomes dele. Por exemplo, lá no Egito, o nome dele era Sebe. Lá entre os celtas, o nome de Nimrod, você sabe como é que era, prezados ouvintes, era Teutanes. Teutanes, exatamente isso. E por incrível que pareça, o nome dele, por exemplo, na Grécia, você sabe como era o nome de Nimrod na Grécia? Exatamente isso, Zeus, Deus. Este era o nome de Nimrod na Grécia. Cada nação depois da Torre de Babel tinha uma língua diferente. Os nomes dos deuses começaram a se encontrar em uma língua diferente, mas era a mesma pessoa. Por exemplo, nós temos um exemplo prático disso, é o nome de Baco, que em Roma era Baco, exatamente, que era o mesmo Thamus. Era o mesmo Thamus. Baco é o que surgiu a bacanália. E aí, bacana, veio desta palavra Baco. Por que Baco? Porque Baco era exatamente o órgão fálico em forma de pirâmide, aonde no templo as sacerdotisas de Baco tinham relações sexuais com os adoradores em forma de adoração a Baco. Eis porque existe o carnaval, a festa da carne, a festa de Baco, que foi introduzido exatamente no calendário religioso para servir a este paganismo que adentrou dentro da Bíblia e do mundo religioso que nós temos grego-romano. Por exemplo, nós temos outro nome do próprio Thamus em grego, Hércules, Dionísio. Lá em Babilônia, o nome dele é Acu, lá em Babilônia. Mas no Egito, o nome dele era Horus, prezados ouvintes. No Egito, o nome dele era exatamente Horus. Mas em latim, Iacov. Iacov era o que você chama hoje de Tiago. É um nome mudado. Entre os persas, o nome de Thamus chamava-se Mitra. E entre os celtas, que habitavam na parte sul de Roma, habitava na região sul de Roma, o nome dele chamava-se exatamente Jesus, ou Iesus. Exatamente Jesus. Iesus era o nome desta deidade, que os celtas adotaram, meus prezados ouvintes, e eles eram o povão de Roma, era a periferia de Roma, e eles habitavam na região, no bairro sul de Roma, ali naquele império antigo. Veja como estes nomes tomaram uma roupagem e adentraram no mundo em que vivemos. Vejamos a seguinte, por exemplo, esta questão de mudanças do nome é uma coisa tremenda. Por exemplo, já desde Babilônia, quando foi fundada na terra de Shinar por Semíramis, ali já havia vestígios da mudança dos nomes. Por exemplo, quando alguém entrava para ser sacerdote, ela que criou as sacerdotisas e as virgens vestais. As virgens vestais e os sacerdotes, eles eram proibidos de casar. Ela criou também o celibato. Ali, automaticamente, quando eles adentravam para ser sacerdote, eles mudavam uma pequena coisa da vida deles, exatamente o nome deles era mudado. E quando o nome deles era mudado, prezados ouvintes, eles entravam para ser sacerdote. Da mulher também era mudado. Exatamente esse costume em Babilônia nunca perdeu-se. Ao entrar para dentro de Babilônia, o seu nome tem que mudar. Um exemplo disso nós temos dentro da Bíblia, é o caso de Daniel. Ali, quando Nabucodonosor levou aqueles 4 jovens cativos para Jerusalém, aconteceu que automaticamente, ao adentrar
dentro do templo do rei, a primeira coisa que Nabucodonosor, o rei pagão adorador do sol, fez com o mesmo foi a mudança do nome. Daniel, por exemplo, a palavra Daniel significa o Senhor é o meu juiz. E eles colocaram Beltesazar. Você sabe o que é Beltesazar? Beltesazar significa amado de Baal. Que coisa terrível, né, prezados ouvintes? Mas os três amigos que também acompanhavam Daniel mudaram os nomes deles. Era o caso de Misael. Misael, você sabe o que significa Misael? A palavra Misael, El Elohim, Misa, igual a Elohim, semelhante a Elohim. Eles mudaram para Mesaque. Você sabe o que significa Mesaque? Mesaque significa quem é semelhante a Acu. Acu era um deus sumeriano de Babilônia. Outro nome é o de Ananias. Ananias significa Elohim é gracioso. Eles colocaram outro nome diferente, colocaram Sadraque. Você sabe o que significa Sadraque? Inspirado de Acu. E o último nome lá em Babilônia foi Azarias, prezados ouvintes. E você sabe o que significa Azarias? Elohim é a minha ajuda. E eles mudaram o nome dele e colocaram Abednego, que significa servo do Nego, o Deus do fogo. É incrível. Vocês poderão ver que estas mudanças do verdadeiro nome é interessante vocês entenderem como isso acontecia lá em Babilônia. E para falar do nome do Eterno, algumas expressões que se usam em hebraico, e para você conhecer o nome que foi mudado do Todo-Poderoso, do Altíssimo, vocês poderão ver que o sinal que foi dado em Apocalipse 14 é exatamente o nome do Pai que vai estar na testa dos 144 mil e o nome do seu filho. Para isso nós temos que conhecer quem é o Pai, como ele é chamado na sua língua, na língua santa, a língua pura, a língua de Shem. Você sabe o que significa a língua de Shem, prezados ouvintes? A língua de Shem é exatamente o hebraico. A língua de Shem era falada por Avraham, que nós falamos Abraão. E esta língua de Shem que era falada antes do dilúvio. Esta língua de Shem, ela era o hebraico antigo, era o hebraico bíblico. E o Eterno, o nome dele é exatamente, se referimos a ele como Altíssimo. Adonai, Elohim, Hashem. Na verdade, nenhum judeu pronuncia a pronúncia verdadeira das 4 consoantes, que era em hebraico Iod, Re, Vav e Re. Essas 4 consoantes em hebraicos, nenhum judeu pronuncia, senão uma vez ao ano no Yom Kippur, porque tanto é a santidade deste nome. Então nós nos referimos ao Eterno com os adjetivos como Altíssimo, Eterno, Elohim, Adonai, Hashem. Hashem, por exemplo, significa o nome. Elohim, por exemplo, Elohim, exatamente lá em Babel, eles levaram esse termo hebraico para dentro do paganismo. Por isso que dentro de Babilônia existia esse termo puro, esse termo bíblico hebraico dentro do meio pagão, esse termo Elohim. Eles tanto usavam os demônios para os ídolos, como também era usado para o Eterno Todo-Poderoso, mas era um termo puro, eles que paganizaram. Um exemplo disso é o que está escrito em Êxodo 20, versículo 1 em diante, como quando diz: não terás outros Elohim, não tem nada de deuses, a Bíblia não foi escrita em grego. Não terás outros Elohims diante de mim. E foi escrito através do próprio Eterno. O Eterno, ele escreveu com a mão dele, a própria letra do Eterno escreveu e deu a Moshe ali no Sinai. E nós queríamos que vocês agora, entendendo exatamente essa questão dos nomes, como era o Eterno chamado, agora vamos falar de Jeová e Javé.
As pessoas pensam que Jeová e Javé são os termos corretos que poderão ser empregados na pessoa do Eterno, mas isso não é verdade, prezados ouvintes. Se você pegar a história, por exemplo, na Enciclopédia Ilustrada de Martins, no volume 9, na página exatamente 38, vocês encontram que Jeová, Javé, eram termos empregados pelos romanos, eram termos pagãos, um termo paganizado. Lá na enciclopédia está escrito Jeová, nome de um deus romano, adorado por todo mundo do império na época. Então eu gostaria que vocês entendessem que esses termos não é conhecido pelos rabinos, pela Bíblia e nem pela autoridade bíblica. Por isso que as palavras que tem Jeová nas Bíblias modernas já não mais existem, porque são termos paganizados. Indo adiante, nós queremos então que vocês prestem atenção de onde veio o termo que entrou na Bíblia. Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa interessante. Quando Antíoco Epifânio dominou o mundo naquela época, a parte que ele coube foi a parte da Palestina. Ele então pegou os judeus e colocou o helenismo e começou a impor que os judeus se helenizassem, adorassem aos deuses de prata e ouro, aos deuses da Grécia. E uma das coisas que Antíoco Epifânio fez foi, dentro do templo sagrado, do templo que o Eterno mandou Salomão construir, eles colocaram a estátua de Zeus e mandou que os judeus sacrificassem um porco a Zeus. Os judeus se recusaram, mas quem se recusava eram mortos. Eles eram mortos sem piedade, prezados ouvintes, mas muitos heróis judeus mantiveram-se firmes, não adoravam em hipótese alguma e nem se curvavam diante do helenismo imposto por Antíoco Epifânio daquela época. E a estátua de Zeus, de alguma forma, permanece viva até hoje e no nosso meio. Por exemplo, este termo Deus, eu quero que vocês entendam, convidamos aos estudantes da Bíblia a fazer uma breve reflexão. De onde veio esse termo Deus? Bem, esse termo Deus, gostaria que vocês entendessem, veio do grego. Esse termo Deus veio do grego. A palavra do dicionário de S.J. Freire, exatamente S.J. Freire, no seu dicionário, a gramática grega e dicionário, S.J. Freire deixou bem claro que a pronúncia Zeus é o mesmo que Júpiter para os romanos. Vem da palavra Dios na declinação. Na terceira declinação, Di. Na quarta declinação, nós temos Dia. Ou seja, o termo Zeus significa luz, dia, sol. Da palavra Zeus foi que surgiu o que vocês conhecem hoje, a palavra Theo. Por exemplo, o termo latim teologia é o mesmo que Júpiter, estudo de Júpiter, estudo de Zeus. Esta é uma palavra que tem uma raiz pagã. Introduzir esta palavra no meio judaico, no meio hebraico, ela é estranha. Ela soa estranho a uma mente hebraica. Uma mente de um judeu é difícil pegar o elemento pagão e colocar para que eles entendam como adoração. É difícil. E então, prezados ouvintes, essas declinações fizeram surgir as palavras latinas que adentraram na Bíblia como Deus. E eu quero que vocês entendam que dentre muitas outras palavras desta mesma natureza, ela evoluiu. E esta palavra, Deus, veio também do Egito. Veio de Zeute. Os gregos, eles herdaram esta palavra do Egito. Você dizer, mas Deus não tem problema, é com D. A letra D é a terceira declinação da letra zeta, exatamente da terceira declinação do grego. S.J. Freire, dicionário e gramática, fala claramente sobre isto. Eles então colocaram este termo pagão dentro da Bíblia. Você dizer que este termo pode ser usado dentro da Bíblia é a mesma coisa que você chegar na Índia e disser, escuta, quem é a deidade aqui que vocês adoram? E eles vão dizer para vocês, nós adoramos a Shiva.
E então, então nós vamos colocar Shiva, a deidade que vocês adoram, aqui dentro da Bíblia. Aí está lá na Bíblia: no princípio criou Shiva os céus e a terra. Bem, para uma pessoa de língua portuguesa soaria muito mal, mas para eles de língua pagã, ótimo, eu adoro Shiva mesmo. Assim também seria no Japão. Você chegasse no Japão e colocasse: mas aqui no Japão é Buda, vamos colocar que o Todo-Poderoso é Buda. Então está lá: no princípio criou Buda os céus e a terra era sem forma e vazia, e o espírito de Buda pairava sobre a superfície das águas. Espera aí, vocês iriam estranhar. Assim também aconteceria com outros países. Confúcio e outros deuses pagãos foi o que fizeram com a palavra Elohim, Adonai, Hashem, as 4 consoantes. Eles pegaram um termo de uma deidade pagã, solar, e introduziu dentro da Bíblia. Só mudou a letra, mas foneticamente é a mesma pessoa, não só foneticamente, como da raiz da palavra. Ou seja, quando você fala Deus, você está falando Zeus. É isso, prezados ouvintes, é a mesma palavra que você está falando, adorando. E vocês poderão entender que eu peguei o dicionário, por exemplo, Deuses e Heróis da Antiguidade Clássica, de Tarsilo Orfeu Spaldi, da Cultrix MEC, do Ministério da Educação e Cultura, primeira edição de 74, páginas 169 e 171, fala assim, vou ler para vocês: Júpiter ou Zeus significa pater em grego, pai, que corresponde aos sânscritos Deus, Pitar, e ao latim Júpiter. Deus significa céu ou luz do céu, igual ao sol, que já por si só já indica o caráter desta antiga divindade indo-europeia. Para os gregos e romanos, Júpiter era o filho de Saturno e de Reia. O nome indo-europeu, Deus, que se encontra em sânscrito lituano, inclusive no prussiano, velho islandês, galês, latim, grego, significa brilhante, luz da manhã. É inseparável do vocábulo Zeus, prezados ouvintes, em grego, que também em latim você fala dies. E falando nisso, eu gostaria de passar para vocês o que está escrito em Isaías 14, Yeshayahu, a maneira correta de falar. Isaías 14, 12 a 14. O que diz lá na tua palavra, na tua Bíblia? O que diz lá? Está lá escrito: como caíste do céu, tu resplandecente filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. É incrível isso. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Elohim, e serei semelhante ao quê? Ao Altíssimo. Olha a palavra aí: como caíste do céu, tu resplandecente, brilhante. A palavra brilhante significa Zeus, luz do sol, Deus, luz do sol. É incrível, prezados ouvintes. Eu sei que é um impacto forte você ter que ouvir estas coisas, mas está se cumprindo uma profecia. Babilônia está sendo desmascarada. O hebraísmo do primeiro século jamais usava este termo na boca de Deus. Nunca eles usaram. Eles não eram helênicos. Eles se afastavam completamente de tudo que a Torá proibia. As escrituras hebraicas reconhecem que só o Eterno, o Hashem, o Adonai, é o único Elohim. Ele não é Zeus, Deus. Ele não é o pai do Paternon. Ele não é grego, em hipótese alguma. Ele é o Elohim de toda a terra. E este é o termo correto que ele usou com a sua mão quando escreveu os 10 mandamentos. Veja que quando o anjo, o Melahim, apareceu a Miriam,
quando Melahim apareceu a Miriam naquela oportunidade, o Melahim aproximando-se de Miriam, como foi que ele disse para ela? O anjo falou grego? Será que o anjo falou grego? Quando por acaso Yosef recebeu a visita do Melahim, do anjo, será que o anjo falou grego? Eu não acredito, o anjo fala grego? Bem, uma prova disso nós temos na Bíblia, por exemplo, em Atos 26, 14 a 15. Atos 26, 14 a 15, nós temos uma prova exatamente do que aconteceu quando o Messias apareceu ao apóstolo. Exatamente quando o Messias apareceu ao apóstolo, vamos ver, eu vou te provar que o Messias falou grego. Vocês querem ver que ele falou grego com o apóstolo Shaul? Vamos ver, Atos 26, 14 está escrito: e caindo nós, o apóstolo Shaul, para quem não sabe, é Paulo, é o mesmo Paulo. Já é uma mudança, tá, querido ouvinte? É uma mudança do nome dele. Ele não é Paulo, o nome dele é Shaul. É totalmente diferente. Paulo significa o diminuto, o pequenininho, aquele que foi rebaixado. Shaul significa o alcançado por orações. Não tem nada a ver com o nome dele. Mas eu gostaria que vocês entendessem, na hora da conversão dele, ele disse: e caindo nós todos por terra, ouviram uma voz que falava em língua grega. É o que está escrito na tua Bíblia aí? Não, meu amado. Em língua hebraica. Em língua hebraica, dizendo: Shaul, Shaul, por que me persegues? Ele falou em hebraico. Será que aquele Melahim falou em grego com Miriam, quando ele disse: Miriam, o que está dentro de ti é de Elohim, e tu terás à luz a um filho, e chamará pelo nome de Não, querido ouvinte, não é Jesus. Ora, o anjo não estava falando grego, ele estava falando para uma pessoa que falava hebraico. O nome dele era exatamente um nome santo, um nome lindo, um nome justo. O nome dele significa salvação. E a palavra Jesus não tem este significado. Quer uma prova melhor disso? Vamos lá. Preste bem atenção. Se você por acaso prestar bem atenção, você vai ver que em João 4, versículo 22, o que é que diz aquela samaritana, aquela mulher ao Messias, que estava ali assentado com ela? O que foi que ele disse? Ele disse: mulher, nem aqui e nem em Jerusalém, mas o Eterno quer que o adore em espírito e em verdade, porque a salvação vem de quem? Vem dos gregos. É? O que está escrito aí? Vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, prezados ouvintes. Por incrível que pareça, aquele que foi nascido em Israel, aquele que tem um nome santo, foi escolhido com uma missão santa. O Messias, que foi revelado a Miriam, esse Messias, jamais o nome dele foi Jesus. Vejam, não existe letra J. A primeira coisa que você vai se deparar com o termo Jesus é que a letra J nem existia em hebraico, nem em latim, nem em grego. Não existe. Eu me lembro quando eu era criança, na missa, eu me lembro quando eu estava lá na missa, que o padre rezava a missa. Me lembro quando ele dizia: em nome de Patre, Filii, Espíritus Santi, em nome de Jesus Cristo. E isso era este termo que adquiriu uma roupagem. A letra J, por exemplo, ela só entra em nossa linguagem a partir do século XIV. No século XIV, a letra J entra. E eles trocam o I, e então fica Jesus. Eu gostaria que vocês entendessem, prezados ouvintes, que se vocês chegassem em Roma, ali no sul de Roma, no bairro onde ficava o Celta, e perguntasse: vocês conhecem o Messias que morreu numa cruz?
E esse Messias que se chama o Eu Sou é a salvação, Yeshua. Vocês conhecem eles? Os romanos iam dizer para você: olha, eu não conheço, em hipótese alguma. Mas se você chegasse para aquelas pessoas e perguntassem: escuta, vocês conhecem Jesus? Automaticamente eles diziam: ah, sim, é o nosso Deus que aqui em Roma nós adoramos como Mercúrio. Ah, nós amamos Jesus, o que nasceu no dia 25 de dezembro. Era estas deidades que tinha e que estava na mente do povo naquela época, prezados ouvintes. Era uma coisa terrível vocês mudarem o nome. Ao mudar o nome, no mundo espiritual hebraico, há uma grande maldição. Por quê? Porque em hebraico os nomes têm significado. Se você muda o nome, automaticamente o significado é mudado. Por exemplo, o nome Ie significa eu sou. Shua significa salvação. Se você muda este som, esta fonética, automaticamente outro significado vai tomar conta do mundo, do que você colocou. É o caso de Daniel. O mesmo acontece também com Iesus. Você sabe o que significa Iesus em hebraico? Eu conversei com um judeu que estava hospedado na minha casa há um tempo atrás, e ele falava inglês fluentemente, então aproveitei, conversei um pouco com ele em inglês e perguntei para ele o que significava na língua dele Jesus. E ele me pediu para que eu falasse de novo. Eu falei: pense em hebraico, a sua língua mãe é hebraico. E ele então me disse: fala de novo. Eu falei: Jesus, e Jesus. Ele disse: para mim você está falando, o eu sou é um cavalo. A Bíblia é clara quando diz, em Yeshayahu 52, 5 e 6, quando a Bíblia diz claramente: o meu nome é blasfemado incessantemente no meio deles, mas o meu povo conhecerá o meu nome. Veja, prezados ouvintes, que só tem um grupo que vai conhecer o nome verdadeiro do Salvador. E esse grupo, o Eterno de Israel chama de o meu povo. Porque a palavra sus, em hebraico bíblico, significa cavalo. Não no índice, é o termo, é a língua que se fala em Israel hoje, o índice. Mas no termo bíblico, sus é cavalo. Mas você pode dizer: não, mas sus não tem nada a ver. Sus aqui é grego, e sus e cavalo em grego é hipona, ou hipos, sei lá. Bem, queridos, eu gostaria que vocês entendessem que sus em grego é uma blasfêmia. Tanto em grego como latim. Está lá, eu vou mostrar para vocês. Gramática grega, S.J. Freire, está aí, diante de vocês. Sabe o que significa sus? Nas declinações, significa porco. Porco, é incrível. Sus significa porco. Exatamente por isso que Antíoco Epifânio pediu para que os judeus sacrificassem diante da estátua de Zeus. Diante da estátua de Zeus, pediu que sacrificasse um porco dentro do templo sagrado, dentro do templo santo, meus prezados ouvintes. Por isso que eu gostaria que vocês entendessem que Apocalipse 17, 3, a Bíblia diz que aquela mulher estava sentada sobre muitas águas e montada numa besta, em um poder, cheia de nome de quê? Nomes de blasfêmia. Esta mulher estava cheia de nome de blasfêmia. Por isso que eu gostaria de perguntar: qual é o nome verdadeiro que o Melahim disse a Miriam? E que, quando ele perguntou, o apóstolo Shaul: quem é, Senhor? Quem tu és? Ele não disse: eu sou Jesus. Ele não disse isso. A própria carta que nós fizemos, eu fui pessoalmente na Sociedade Bíblica do Brasil, aqui em Brasília, e eu falei, vi lá, claramente está lá o original, está lá o termo Yeshua.
Era este o termo que ele usou. Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Tu persegues e é Yeshua. Quem subiu ao céu e desceu, diz exatamente Provérbios 30, versículo 4. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem foi? Qual é o nome dele? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? O nome dele, prezados ouvintes, é o Eu Sou, é a salvação. Yeshua, esse era o nome aramaico. Yeshua, esta é a expressão hebraica do nome dele. Os planos para mudar o nome do Salvador é antigo. Queria que vocês entendessem que os planos para mudar o nome do Salvador é antigo. E o Eterno, será que o Eterno não sabia? Você poderá dizer, mas se o Eterno sabia, por que ele deixou? Porque tanto tempo, depois de milênios, esse nome continuou? Como é que o Eterno nunca se importou? O Eterno se importou sim. É tanto que o profeta Jeremias 11:19, lá está escrito exatamente o termo que vocês desconhecem hoje, quando diz: eu era como um manso cordeiro, não sabia que tramavam planos contra mim, dizendo: cortemo-lo a árvore, para que esqueçam da memória do seu nome. Cortemos a árvore com seu fruto, para que se esqueçam do seu nome. O Eterno já havia previsto que o nome do Salvador seria mudado, e o nome de Elohim também seria mudado. Eu gostaria de ler para vocês exatamente o que está escrito ali na apostila mitológica, no dicionário das mitologias europeias e orientais. Nesse dicionário você encontra exatamente o que está escrito ali, quando o paganismo dá conta quem era Jesus, fala quem era Jesus. Eu vou ler para você na página exatamente na página 44, onde diz: Jesus, o Deus Jesus, chegou até nós através dos romanos. O próprio nome já parece ser uma adaptação latina. Lucano, no seu poema Farsália, refere-se ao horrível Jesus de ferozes altares. Era o Deus do trovão, do raio e das tempestades. Equivalia, portanto, a Júpiter. O Deus sanguinário de Lucano, segundo o comentador da Idade Média, exigia no seu culto vítimas humanas que eram suspensas em mármores. Em Treves e em Paris encontram-se monumentos onde Jesus aparece como derrubador de árvore. O monumento de Paris, de origem galo-romana, apresenta numa face o touro com 3 grãos e na outra o Deus lenhador, que corta os ramos com o seu machado. Sabemos que se trata de Jesus, mas ignoramos os mitos que simboliza. Os filólogos querem ver nas palavras de Jesus a deturpação de Eros, Senhor ou dono da casa, que em hebraico é Baal. Bem, queridos ouvintes, aqui está no próprio dicionário das mitologias. Alguns podem falar para vocês: escuta, mas o nome verdadeiro do Salvador, alguns pastores têm dito isso, quando eles dizem: não, mas o nome verdadeiro do Salvador é Yeshua. Eu sei que isso é lá em Israel, mas aqui nós estamos no Brasil, e no Brasil nós falamos português, e o nome dele em português é Jesus. É assim que os pastores falam. Outros dizem: não, mas esse nome é um termo grego, é um nome que veio do grego, não tem nada a ver, ele veio do grego, é a maneira como os gregos falam, é uma tradução do hebraico para o grego. Prezados ouvintes,
Muitas vezes a ignorância é a maior arma que se usa para justificar, aceitar estas ideias. Para vocês terem uma ideia, eles falam é uma tradução. Para que nós possamos entender isso, é preciso que você desmascare alguns indivíduos que têm uma mente totalmente paganizada, que quer justificar aquilo que o homem mudou. Para você ter uma ideia, vá no professor de linguística, no professor de português, pergunte o que é tradução, escreva aí, vamos lá. Tradução é mudança de letra, mudança de fonética, mas não de significado. Está aí, vamos tirar a ignorância, vamos ver o que é uma tradução. Isso não é tradução coisa nenhuma. Tradução é mudança de letra, mudança de som, mas não de significado. Vamos dar um exemplo de tradução, vamos lá. A palavra em inglês table, por exemplo, em português significa mesa. Bom, você mudou aí o som, mudou? Mudou. Mesa, table. Você mudou as letras, não mudou? Mudou. Table, T-A-B-L-E. Em português, M-E-S-A, mudou. Mas conservou o significado. Mesa lá nos Estados Unidos é table lá nos Estados Unidos, é mesa aqui no Brasil. Outro exemplo, nós temos aí então uma tradução. Vocês têm uma tradução. Outro exemplo, no caso, é o que vocês chamam do nome do Salvador. No caso de Yeshua, como se traduz o nome dele? Bem, é só pegar o que significa o nome dele. O nome dele significa o eu sou é a salvação, ou seja, em português. Como seria o nome do Salvador na língua portuguesa em termos de tradução? Seria Salvador. Isto eu traduzi o nome dele. Tá bom, prezados ouvintes? Agora vamos ver o que é transliteração. Quando os pastores dizem, não, mas isso é uma transliteração do hebraico para o grego. É uma transliteração? Vamos ver. Transliteração. Vamos lá, converse com o professor de linguística, vá no português, vá na gramática portuguesa, veja o que é transliteração. Transliteração é mudança de letra, mas não de som. Ou seja, muda-se a letra, mas conserva-se o som. Conserva-se a fonética. Vamos no caso de uma outra palavra em inglês, house. Você então coloca house, como você translitera? Vamos então, muda-se as letras. House, H-O-U-S-E. Vamos transliterar? Mudança de letra, mas não de som. No Brasil, H-R, H-A-U-S-E. House, house. Você transliterou. Isso, prezados ouvintes, é uma transliteração. Gostaria que vocês entendessem então o que é transliteração. Mudança de letra, mas não de som da boca. E então vocês têm imediatamente uma transliteração. Agora no caso do nome do Salvador, o nome dele é Yeshua. Eles então colocaram Ie, correto. Shua, eles colocaram Sus. Está correto. Isso é transliteração? Não, prezados ouvintes, isso é transmudação. Eles mudaram o nome, como faziam os babilônicos no passado. Eles mudaram para um outro ser, uma outra deidade, que os romanos conheciam o seu Jesus, que era o que vocês acabaram de ver na pregação anterior sobre o terrível Jesus que derrubava a árvore com seus ramos. Por isso que Jeremias diz, aos 19, cortemo-lhe a árvore e façamos com que o seu nome seja apagado completamente. Exatamente a figura de Jesus que está em Paris. O derrubador de árvores está lá no Museu de Paris. É incrível, em Treves, em Paris, há um quadro lindo de Jesus derrubando árvores. Alguns historiadores, então, alguns pastores dizem, mas o termo Jesus, e nós pesquisando nas bibliotecas antigas, ou seja, no arqueologia, lá em Purã, em outros
sítios arqueológicos, nós descobrimos que o termo Jesus já existia. Era assim que os gregos se referiam a Yeshua, e já existia muito antes do Messias vir ao mundo. Eles traduziram isso, os termos babilônicos, quando eles traduziram a Septuaginta, e eles começam a fazer estas colocações. Só que vejamos a seguir, prezados ouvintes, é verdade, o nome Jesus já existia no meio grego, se referindo a Yeshua, é verdade, mas de maneira nenhuma era a mesma pessoa, era um sincretismo. Exatamente, Jesus era uma deidade solar, filho de Zeus, que eles relacionavam ao indivíduo iluminado chamado Yeshua em Israel. Isso você tem que entender. Por isso que a matéria da Globo, naquela oportunidade, quando as Olimpíadas aconteceu, faz pouco tempo aqui no Brasil, aliás na Grécia, quando as Olimpíadas aconteceram, a matéria do jornal Hoje da Globo, da edição de 18/5/2004, está no site www.globo.com.jornal hoje. A matéria é de 18/5/2004. Exatamente, o jornalista da Globo diz o seguinte: a Olimpíada é uma oportunidade, ver a Grécia com outros olhos. Você pensa que eu falo grego? Acertou. E o articulista começa a falar uma matéria sobre o assunto. Então ele diz: quando você entrar em uma igreja, preste bem atenção, prezados ouvintes, pense que foram os gregos. Quando você entrar em uma igreja, pense que foram os gregos que transformaram o nome Yeshua em Jesus. Os gregos que deram a ele o sobrenome de Cristo, que quer dizer aquele que é sagrado, ungido pela luz solar. Matéria da Globo, tá, prezado ouvinte? Não é matéria minha. Eu gostaria que vocês entendessem que o nome do Salvador não foi traduzido, não foi transliterado, foi exatamente mudado. E para que vocês entendam isso, o filme de Mel Gibson, foi uma resposta do Eterno para aqueles que nunca imaginavam que algum dia um homem iria se levantar para fazer um filme aonde resgatasse a originalidade dos nomes. Ali está o apóstolo. Yeshua. Yeshua. Laethau difradd, lapidgam, ke an eshalak, Yeshua Nazaret. Amar lana en ant Meshiach bar elachachai. O apóstolo Kefas, que se chama Pedro, Shaul, que eles falam Paulo, e Jacó, que eles falam Tiago. Veja que as mudanças dos nomes aconteceram em um nível, prezado ouvinte, muito maior do que vocês pensam. A mudança do nome aconteceu exatamente porque no mundo espiritual os demônios não suportam a frequência, o magnetismo. As palavras têm uma frequência que ao você falar
você dá uma ordem no mundo espiritual. Quando você fala, por exemplo, Yeshayahu, você está dizendo o Eterno, o Todo-Poderoso, Yahu, é o Elohim. Você está glorificando o Eterno. Eles mudaram para Isaías. Quando você fala Yeremiahu, no mundo espiritual, os demônios não iam suportar você em qualquer local falando estes nomes, porque você dá uma ordem no mundo espiritual. Por isso que eles mudaram. É tanto que em Babilônia você fala Daniel, Elohim é o meu juiz. Lá dentro de Babilônia, Satanás não suportaria esses nomes. Por isso que eles mudaram para Beltesazar. Assim também é agora. Os apóstolos mudaram o nome de Paulo. O nome verdadeiro, Shaul, eles botaram Paulo. E assim sucessivamente, até mesmo o nome do Eterno Elohim Adonai, eles botaram Deus. E o nome Yeshua, eles botaram Jesus. Estas mudanças, prezados ouvintes, é algo impressionante. Por exemplo, o cristianismo surge exatamente nesta época. A partir do ano, eu gostaria que vocês entendessem, prezados ouvintes, eu gostaria que vocês entendessem, a partir do primeiro século da era judaica messiânica, não existia cristianismo. Algumas pessoas acham que existiam. Não existia um cristianismo. O nome na enciclopédia italiana fala claramente que o nome eram 3 nomes conhecidos daqueles que seguiam ao Mashiach e Yeshua. Você sabe quais eram os nomes? Exatamente era judeus messiânicos, e entre os gentios, seita dos nazarenos e seita do caminho. Esta seita dos nazarenos e seita do caminho, o qual o apóstolo Shaul disse: eu faço parte desta seita. Ele disse isso com clareza. Aí começa a perseguição. Aqueles sacerdotes lá de Israel que proibiram e que mataram Yeshua, pense que foram sacerdotes com os romanos, não foram os judeus. Os sacerdotes, na época, eram cargos de Roma, chegava a custar até $300 mil no dinheiro atual, o preço para você ocupar o cargo de um sacerdote. Era muito dinheiro, e quem colocava o sacerdote no poder era César. Quando pediram para matar Yeshua, quando eles gritaram claramente: crucificam-o, eram os sacerdotes que tinham cargos de Roma, e quem matou foram os próprios romanos e não os judeus. Os zelotes era o único grupo de nacionalistas que participaram deste complô junto com o sacerdote e com os romanos. Não foi culpa dos judeus. É tanto que o apóstolo Shaul em Romanos 11 disse: Elohim abandonou o seu povo, porque o Senhor tem uma eleição no meio do seu povo. Prezados ouvintes, em hipótese alguma, a igreja cristã substitui Israel. Esta doutrina, esta teologia da substituição é um crime. É tanto que Israel voltou novamente ao ser uma nação, como tinha sido prometido em Zacarias, Oséias e tantos outros profetas, principalmente Deuteronômio, que em hebraico Devarim. Prezados ouvintes, Israel hoje é uma potência, voltou novamente a ser uma grande potência como era antes. E eu gostaria que vocês entendessem que naquele período, quando o cristianismo se forma, é a partir de Constantino. Foi ele que pegou a mão pelo abismo, estendeu a mão pelo abismo, e pegou a mão do mitraísmo pagão, e estendeu a outra mão dele ao abismo, e pegou a mão do judaísmo messiânico. E então Constantino pega as 2 mãos e dá estas 2 mãos um com a outra. Este casamento chama-se, prezados ouvintes, esse casamento chama-se de cristianismo. Cristianismo então surge. Você sabe como é que surgiu então a introdução do elemento pagão lá dentro do cristianismo a partir do ano 315, 385, neste período até o ano 476, quando o Império Romano passou totalmente o poder para Roma papal. Bem, vejamos, este período é marcado por uma grande mudança. A estátua de Zeus, que é trazido da Grécia,
foi levado para Constantinopla. Constantino então muda para Constantinopla como a sede de sua nova capital. E ali em Constantinopla, a estátua de Zeus é introduzida. Em um documentário norte-americano, falando sobre as 7 maravilhas do mundo, o articulador, o autor da matéria, ele retrata muito bem como o rosto de Zeus dentro do templo, o rosto de Zeus e o próprio Zeus adentrou dentro da Bíblia, adentrou no meio cristão e tomou o próprio rosto de Jesus Cristo. Vejamos a matéria a seguir. Esse era o truque, então. Esta era a surpresa que Fídias inventou para os visitantes que vinham ver a grande Atena e seus Zeus de marfim e ouro. É um truque de escala, e parece claramente nesta reconstrução. Aquela estátua em cima da mão de Atena é do tamanho de uma pessoa. Primeiro, você acalmado e relaxado. A grande estátua de Zeus tinha sido carregada, levada para Istambul, ou Constantinopla, como era chamada. No tempo dos primeiros imperadores católicos, a cidade do Golden Horn tinha uma das coleções de arte mais extraordinárias que o mundo já tinha visto. Este círculo de tijolos marca a entrada no palácio do devoto cristão eunuco Louses. Ele comandou o fechamento dos templos. Ele colecionava esculturas pagãs e as expunha em seu palácio. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face dos Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Cora, Istambul. Um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas no palácio de Louses. Lá está São Pedro segurando as chaves do paraíso. Ele sempre é mostrado assim, como um homem de rosto amedrontado. Cabelos longos e crespos e uma barba curta e loira. Agora, vejam São Paulo. Ele sempre é mostrado assim, completamente diferente. Pouco cabelo, testa pronunciada, barba longa e desordenada e um grande nariz de gancho. Qualquer um que viesse à igreja saberia quem eles eram apenas pela forma tradicional de retratá-los. Agora, olhem para cima, sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Muito bem, prezados ouvintes, eu gostaria que vocês entendessem que, por isso que os seres iluminados aparecem com o sol em volta da sua cabeça. Esses seres iluminados que aparecem com o sol em suas cabeças se referem à luz solar. Jerônimo, o tradutor da Bíblia, em 387, ele confessa, nós estamos aqui com o seu livro, Jerônimo, o tradutor da Bíblia, e o próprio Jerônimo diz: eu mudei a Bíblia e acrescentei milhares de erros
a pedido de Damaso, o Papa da época. E esta é a Bíblia que circula no mundo todo, prezados ouvintes, com essas mudanças. Para que vocês vejam isso em casa, vocês podem pegar a Bíblia Thompson de estudo, na página 1377 e na página 1378, a Bíblia Thompson fala que milhares de erros foi introduzido dentro da Bíblia. E Almeida, o padre Almeida, nós temos aqui com a Bíblia do padre, exatamente, nós temos aqui a Bíblia de um próprio padre que está aqui conosco, a Bíblia de um padre, e esta Bíblia está aqui traduzida pelo padre, exatamente traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia é velha, antiguíssima. Vocês poderão ver que milhares de erros foram introduzidos dentro desta Bíblia, prezados ouvintes. Gostaria que vocês entendessem ainda mais que nós temos que entender como o elemento pagão entrou dentro da Bíblia Sagrada. E esses elementos começaram a fazer parte do dia a dia. E o povo acostumou com este paganismo, adentrou em sua cabeça e é muito difícil sair. Só o poder, só o povo de Elohim é que vão entender esta mensagem, prezados ouvintes. Por isso que está escrito em Atos 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12, o que é que está escrito? Que debaixo dos céus nenhum outro nome, olha bem que o apóstolo Shaul fala, nenhum outro nome importa pelo qual seremos salvos. Não há outro nome, e este nome, quando o apóstolo escreveu, não existia Jesus. O nome que ele escreveu foi Yeshua. Este é o nome do Messias. Por isso, prezados ouvintes, queremos que vocês entendam que a salvação, ela vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, prezados ouvintes. E eu queria que vocês entendessem melhor o que os homens fizeram. Por que tanto antissemitismo? Por que este espírito antissemita? Por que este ódio? Por que este ódio contra o povo do Eterno? Bem, em Gênesis 12, 1 a 3 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está o monoteísmo, a adoração de um único ser, não de três. No concílio de Niceia, eles introduziram a trindade pagã, que os apóstolos abominavam, que Yeshua mesmo dizia: eu e o Pai somos um só. E quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele disse: o maior mandamento é que o Eterno é um. Ele usou Deuteronômio 6, quando está escrito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ele usou essa expressão Echad, o Eterno é um. Exatamente, o maior mandamento é que o Eterno é um só, prezados ouvintes. Vós adorais, diz Yohanan 4:23, o que não sabeis, porque a salvação vem dos judeus. A Bíblia diz também em Zacarias 8:23, naquele dia sucederá que pegarão sim 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim no talit. Você sabe o que é talit, prezados ouvintes? Talit é isso aqui. Isto é um talit. A Bíblia, eles colocaram veste, não é veste, a tradução original, está lá. Pegarão no talit e no tecici de um judeu. E você vai dizer: iremos convosco, porque sabemos que Elohim está com vocês. O mundo dia reconhecerá que somente a verdade e a salvação vem de um povo, não de Roma, mas vem dos judeus. Para vocês entenderem a diferença entre o judeu e Yeshua e o romano, pagão, celta e Jesus era muito grande. A diferença entre Jesus e Yeshua é gritante. Por exemplo, Yeshua, como era Yeshua? Yeshua, ele era baixo, um pouco média estatura, não era baixo, de média estatura, não tinha aparência e nem formosura,
Isaías 53, beleza alguma ouvíamos que o desejássemos, tinha os olhos pretos, cabelinho crespo no casco e curto, e Yeshua era assim. E ele usava uma coisa desta natureza, chamada kippah. E Yeshua, o Salvador do mundo que morreu numa cruz, usava isso aqui na cabeça. E ele também usava exatamente um talite como este. O Salvador do mundo usava um talite como esse, porque é um mandamento. E ele então usava este talite, e Yeshua. E ele era desta maneira: a pele morena, o nariz ou traços meio grosseiros. E Yeshua, prezados ouvintes, era um judeu. E o retrato que vocês vão ver agora é uma reportagem que foi encontrado, baseado no palestino, do judeu da época do Salvador Yeshua. General configuration of the face is determined by the skull, and the face that will emerge from this reconstruction will be broadly similar to the kind of face that this man had when he was alive. The face Neve constructs will be that of a first-century Middle Eastern man, weathered by desert life and hard work, probably one that was old before its time. Em contrapartida, Jesus é diferente. Jesus, ele tem cabelos longos, estatura um pouco alto. Jesus tem os olhos verdes. Jesus, cabelos longos e loiros. As vestes de Jesus é aquela veste romana. Nada tem a ver com o Salvador do mundo. Este Jesus é verdadeiramente o Salvador de Roma, o Deus celta com aparência germânica. Os germanos, os alemães, eles exatamente tinham uma aparência mais... Eles eram os loiros, dos olhos azuis. Então este era o Jesus que eles sincretizaram, prezados ouvintes. Fizeram o sincretismo religioso. Alguns então, para provar as suas discrepâncias em relação a tudo isso, eles dizem: ah, não, mas nós na verdade sabemos que foi a língua grega que é a língua do Novo Testamento. Prezados ouvintes, preste bem atenção agora. Foi encontrado em um sítio arqueológico a carta hebraica mais antiga em Viena, e saiu no Jornal de Israel, lá em Jerusalém, informando que as cartas do apóstolo Shaul foi encontrada. E vocês sabem em que língua está? A língua que foi encontrada, as cartas do Novo Testamento, foi encontrado em aramaico e hebraico. Não está no grego, prezados ouvintes. E estas cartas atualmente estão no museu, à disposição do público. Inclusive no jornal, ali estava uma forte crítica aos evangélicos que diziam: e aí, evangélicos, vocês que diziam que o apóstolo Shaul nunca escreveu no hebraico, e agora? Então, prezados ouvintes, alguns historiadores, PhDs, pastores, eles dizem: os manuscritos mais velhos são gregos. Bem, queridos, eu nunca vi salvação vindo dos gregos. Os escritos hebraicos achados numa caverna pelos beduínos provam que as escrituras que lá estava do Novo Testamento, da Segunda Aliança, do hebraico e aramaico, estavam em hebraico e aramaico e não no grego. Algumas cartas em grego foram traduções posterior.
Outro argumento que eles usam é dizer: mas as citações gregas do Novo Testamento são da Septuaginta do Velho Testamento. Veja, prezados ouvintes, que atualmente descobrimos que a principal tendência do Novo Testamento grego veio do hebraico e o aramaico. O próprio livro de Matitiarro, Mateus, o próprio Jerônimo confessa que está em Cesareia até o dia de hoje e foi escrito originalmente no hebraico. Falar que o texto veio da Septuaginta não prova e não significa que veio de fato da Septuaginta. Cópias hebraicas do livro do Velho Testamento, da Primeira Aliança, encontrado nos rolos do Mar Morto, não se harmoniza com a Septuaginta, mas sim com os manuscritos hebraicos. Outros PhDs dizem: testemunhas escolados, homens de grande inteligência de outras igrejas, PhD, disseram assim, que veio do grego. A resposta é simples. Eu quero dar uma resposta simples para as pessoas que pensam assim. Que outros PhDs escolados também disseram que o Novo Testamento foi escrito de fato em hebraico e aramaico. Outros dizem: Lucas era grego, e isso implica que ele escreveu em grego. Nós sabemos que Lucas era siríaco de Antioquia. Isso está escrito no livro de Eusébios, História Eclesiástica, parágrafo 3, frase 4, quando diz claramente que a linguagem nativa do siríaco era o aramaico. Eu gostaria de falar para vocês que outros dizem: Lucas e Atos foram escritos em grego, chamado Teófilos. A resposta é interessante. As descobertas arqueológicas atuais mostram que Teófilos era um judeu que foi sacerdote no ano 37 a 41 depois do Messias. E Joséfos fala isso em seu livro Guerras. Quem era exatamente Teófilos? Teófilos era um siríaco convertido ao judaísmo. Assim como Lucas e os sacerdotes, eles escreviam em que língua? Aramaico e não no grego. Os nossos inimigos ainda dizem: o grego era a língua judaica naquele tempo. Vamos ao historiador Joséfos. Vamos lá, vamos pegar o livro de Joséfos, Guerras. Veja ali na página 37. Está escrito: o historiador Flávio Joséfo, no primeiro século, testifica o fato que os judeus do primeiro século falavam o hebraico. Ele testifica que o hebraico, e não o grego, aqui está escrito no livro de Joséfo, era a língua daquele lugar naquele tempo. Entretanto, Joséfo nos dá uns vislumbres que as moedas de Barcoba, com as inscrições naquela época, estava em aramaico. E em hipótese alguma, prezados ouvintes, estava no grego. Eu gostaria que vocês entendessem que os rolos do Mar Morto, as cartas de Barcoba, todas estas documentos que temos em nossas mãos, dá testemunho que o Novo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplar completo da Bíblia, exatamente em siríaco, em aramaico e hebraico. Nós temos aqui todo em aramaico e hebraico, as palavras do Salvador Yeshua. E eles fizeram uma mudança terrível, radical, meu prezado ouvinte. Quero também que vocês entendam, que eles dizem: Paulo era helênico, isto é, grego, e escreveu suas cartas em grego. Bem, prezados ouvintes, nós queremos que vocês entendam que pesquisas arqueológicas mostram que Paulo, Shaul, como eles dizem, Shaul, ele nasceu em Tarso. E você sabe qual era a língua de Tarso? Era a língua grega? Não. Poderia Shaul ter aprendido grego ali? Em hipótese alguma. E ele na adolescência foi aos pés de Gamaliel e aprendeu a expressão que ele usa: eu não sou helênico, eu sou hebreu dos hebreus. Significa: eu não sou pagão, eu não paganizo, eu sou hebreu dos hebreus. Essa expressão poderá então dar ênfase quando diz
que Paulo era helênico e que Paulo só falava em grego e pregou Jesus em hipótese alguma, prezado ouvinte. Outra colocação, Paulo escreveu suas cartas para diversos grupos em sua própria língua. Veja, em uma audiência com o apóstolo Shaul, um outro elemento que precisamos entender, isso é interessante você considerar, é as suas epístolas. As epístolas que mandado para as várias congregações da diáspora. Eles ali, na diáspora, recebiam essas cartas em grego. Vamos lá. Em Atos 17, de 1 a 4, por exemplo, em Coríntios e outros lugares, nós temos um exemplo quando as cartas eram enviadas para quem da diáspora? Quem era o povo da diáspora? Eram os Ierudins, eram os judeus, meus prezados ouvintes. E o termo halaik, este termo significa autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Quando você escrevia uma carta para a diáspora, se você escrevesse em qualquer língua, inclusive em grego, você perdia este termo, halaik. Esse termo não poderia ser aplicado. A carta em grego era uma blasfêmia. A igreja de Corinto, aos hebreus, aos romanos, estas cartas eram escritas em aramaico e hebraico e nunca no grego, meus prezados ouvintes. E eu gostaria de terminar dizendo, prezados ouvintes, que Yohanan e outros apóstolos, todos escreveram na sua língua mãe, na língua hebraica e aramaica. Nós precisamos entender o que é que as pessoas dizem de tudo isso. Por que existe tanto misticismo em termos do Evangelho? Exatamente é que eles queriam o elemento pagão dentro da igreja. E este elemento pagão, Jerônimo disse, precisamos, Jerônimo do tradutor da Bíblia, ele disse, precisamos fazer que o elemento pagão sirva a igreja de Cristo, a igreja do Cristo grego, a igreja do Cristo paganizado. Bem, prezados ouvintes, nós queremos que vocês entendam por que destas mudanças. Queremos concluir falando para vocês que nos ouvem que o inimigo das almas precisava manter o elemento pagão vivo e entrou em tudo, dentro da igreja, dentro da Bíblia. Mas há uma promessa que nos últimos dias o Eterno iria fazer cair Babilônia. E os nomes de blasfêmias iriam cair por terra. Mas somente o povo dele, só o povo dele, conheceria o seu nome. Eu gostaria só de enfatizar os argumentos que teólogos, pastores, PhDs do Brasil e do mundo, eles embatem para contradizer o nome do Salvador. Eles dizem, por exemplo, uma entrevista feita com um professor de teologia, perguntaram, escuta, a transliteração do hebraico Yeshua para Jesus no grego era conhecida dos judeus? E ele respondeu, mentirosamente, acontece em algum outro escrito além da Septuaginta? E eles perguntaram. A sua resposta foi, o nome Jesus era muito popular entre os judeus até o início do 2º século. Ora, como isso é verdade se nem a letra J existia? Existia sim o nome Jesus, mas entre os pagãos e era conhecido como Deus solar, Mercúrio, prezados ouvintes. Por quê? Porque o imperador Diocleciano, do ano 303 ao ano 313, ele mandou queimar tudo que era aramaico e hebraico. Tudo. E só deixou grego. Por que ele não mandou queimar as cartas em grego? Por quê? Porque ele mandou queimar em hebraico e aramaico e continuou a queima até o ano 340, quando Constantino mandou queimar o resto. Incrível, por incrível que pareça. Outra colocação que os articulistas fazem na sua entrevista é:
Outra colocação que o articulista faz na sua entrevista é: nos escritos rabinos de Jesus de Nazaré, é quase sempre chamado de Yeshu, e o Talmud usa esse nome apenas em referência a ele. Veja, prezados ouvintes, que falta de conhecimento desses teólogos. O termo Yeshu era um termo que era usado para mangar dos apóstolos e dos discípulos dos talmidins que serviam a Yeshua. O termo Yeshu foi exatamente o que podemos chamar em grego de Iesu, porque o grego, transliterando Yeshu, porque o grego não fala a letra Shin, o grego fala a letra Sigma. Iesu, depois Jesus. Esse termo Yeshu, sem o ai, Yeshua, sem a última letra o ai da palavra Yeshua, muda completamente o sentido em hebraico do texto e do nome. Por exemplo, Yeshua significa o eu sou que enxerga. O eu sou é a salvação, porque a palavra, a letra Ain, em hebraico, significa olho. Se você tirar esta letra Ain e deixar só Yeshu, automaticamente você transforma a palavra em outro sentido. O nome tem outro sentido, que fica o Messias cego, o Messias que não enxerga. Por isso que os rabinos, quando se referia a Yeshua, ele colocava o termo Yeshu, uma maneira de blasfemar, de mangar do Salvador do mundo. Exatamente, de mangar do Salvador do mundo. Vamos, outra colocação, por exemplo, nós temos aqui algumas colocações básicas. Em Neemias 11:26, se o termo verdadeiramente em grego de Yeshua, transliterado em grego, fosse Jesus, eu lhe pergunto, prezado ouvinte, por que a transliteração em grego está correta em Neemias 11:26? Ali está em grego. Eu peguei a Bíblia grega e eu estou com ela aqui nas minhas mãos. Eu estou com a Bíblia grega aqui nas minhas mãos. E em Neemias 11:26, vocês estão vendo aí, em Neemias 11:26 está claramente a transliteração do nome Yeshua para o grego é Yeshua. Yeshua, porque o grego não fala Shin, o grego fala Sigma. A letra Sigma substitui o Shin, então fica Yeshua. Aí você já está entendendo uma coisa: como pode um nome e duas transliterações diferentes, uma de acordo com as regras linguísticas internacionais e outra de acordo com o paganismo mitológico da época? Prezados ouvintes, não dá para desconfiar. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu na minha casa, algo que aconteceu na minha casa quando eu recebi uma visita de uma família da Grécia. E esta família da Grécia ficou alguns dias na minha casa e eles não falavam português, falavam grego e falavam inglês. E conversando com a Kiki Felesait, que é professora de história lá na Grécia, ela é professora de história e de matemática. Então eu perguntei para ela: escuta, é verdade que a transliteração, professora Kiki, do hebraico Yeshua para o grego é Jesus? Sabe o que é que ela disse para mim, prezados ouvintes? Ela disse: em hipótese alguma. O nome Yeshua, transliterado para o grego, é exatamente Yeshua. O nome Jesus é um nome que vem de origem declinada de Zeus. Então ela pegou o meu livro, eu estava com este livro na mão, ela abriu este livro e então começou a colocar escrito neste próprio livro, ela colocou escrito neste próprio livro exatamente quem era Jesus. E ela declinou da palavra Zeus, e da palavra Zeus saiu a palavra Jesus, filho de Zeus. Ou seja, se você falar que Jesus é o filho de Deus,
É verdade. É verdade. Não é o filho de Elohim, mas é o filho de Zeus. E esta matéria eu guardei, filmei, e aqui está diante de vocês o que a grega disse sobre este assunto. What your name again? Kiki Felesaki. Kiki Felesaki. Σημαίνει Κυριακή το όνομά μου. Means Sunday my name. Ah, ok. Então, tá aí o nome dela, Kiki Felesaki. Ela é professora lá na Grécia e Ιστορία, γλώσσα και μαθηματικά. ela ensina história, Language. línguas e matemática. Kiki, dê uma aulinha em 1 minuto só para nós a respeito do que você me falou sobre o nome de Jesus, tá bom? Como professora de história lá na Grécia, ela está aqui conosco e ela vai falar sobre o nome. Vocês vão ver uma própria grega falar sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. Vão ver que a pronúncia, ou seja, quando Yeshua passou para o nome grego Yeshua, que ela me falou, ela está afirmando, né? Ela mostrou para mim. Leia para mim aqui, então, ela vai ler a pronúncia correta, da transliteração correta. Nós vamos colocar aqui para vocês a transliteração correta. Yes, read, excuse me a little bit. You read the chapter 25 and 26. Read, 25 and 26. Ela vai ler todo em grego. 25. Περί δε των χωρίων μετά των αγρών αυτών, τινές εκ των ιών Ιούδα κατόκισαν εν Κυριάθ Αρβά και τες κόμες αυτής. Just one minute. Ela está falando dos nomes da cidade, um nome de uma cidade que se chamava Yeshua. Veja como é que foi que Satanás não conseguiu esconder a transliteração correta. Agora veja o versículo 26. Leia, Kiki. Read, Kiki. Και εν Δεβών και τες κόμες αυτής και εν Ιεκαυσεήλ και εν της χωρίης αυτής και εν Ισουά και εν Μολαδά και εν Βεθ Φελέτ και εν Ασάλ Σουάλ και εν Εβίρ Σαβέ και τες κόμες αυτής και εν Σιγκλάγ και εν Μεκονά και εν τες κόμες αυτής. That's it, okay. Read for us again this word, how you pronunciation this word here. This word here. Ισουά. Isua. Ok. Agora, vocês estão vendo aqui, prezados, que a pronúncia correta do nome de Jesus, ou seja, do nome de Yeshua para o grego é Yeshua. Veja que não tem nada a ver com o nome Jesus. Jesus que foi traduzido, que foi colocado pela Igreja Católica no 4º século. Agora, Kiki, please, try to explain for us this word. Ortodox, não católica. Católica, ortodoxa. Oh, thank you very much. Então ela está reiterando que não foi a católica, mas a igreja ortodoxa. Explain for us about this name. The origin of name of Jesus. A origem do nome. Yes. Explain for us. Zeus. Yes. Tá aí. Explain for us this name. Zeus. Este Zeus da origem, this word, que é? Yes. Tá vendo como a pronuncia, então? E vem, e Zeus significa Zeus. Está aqui, não é isso mesmo, professora? This is right, teacher? Yes. Zeus. The name of Jesus is the same name of Zeus. Não é isso? O nome Jesus é o mesmo nome de Zeus, que nós conhecemos, então, pelo mundo, em que as pessoas adoram um nome, sendo que é o outro nome, na verdade, colocado pela Igreja Ortodoxa, como ela mesma, professora de História, está afirmando. Professora, thank you very much, Jesus.
In your language. In my language? In your language. In English. In English. In English. Very clear and very slow. For everybody know you, my church, my family. We use the name Jesus. Yeah. Before is there is no S at the end. Because this S is in English language, not in the Greek language. Greek language has not the last S. In Greek language, we finish with A, and then put S after English language. So Yeshua is it's a correct translation for the Greek people. I don't know about English people or other, but for the Greek people, Yeshua is the correct. The last thank you S very is much. Not us. Yes. It not belongs to Greek language. Greek language has 24 letters, 24, and this is new, 25, number of 25 S, put from English people, take from English people. Então, eu vou transliterar para todo mundo. Ela falou a respeito que a correta transliteração do nome Yeshua para o grego é exatamente Yeshua e não o nome Jesus. Jesus é exatamente um nome que veio de uma origem latina, uma origem totalmente anglo-saxônica. Ela falou inclusive o S veio dos ingleses, veio de uma origem anglo-saxônica e de maneira alguma veio do grego. Ela não sabe como isso entrou dentro, mas ela, como fala de língua grega, como dona da língua, ela está colocando diante do nosso público que este nome, de maneira alguma, se pronuncia do jeito Jesus ou Jesus, mas sim Yeshua. Prezado ouvinte, você sabe o que é que os judeus pensam sobre tudo isso? Bem, se você pegar o site www.cafetorar.com, vocês poderão então entender o que é que a comunidade judaica pensa quem é Jesus. Eu vou ler só 3 parágrafos sobre o assunto. Eles dizem: você quer saber o que os judeus pensam sobre Jesus? Ou acerca do nome Jesus? Eles dizem: o nome Jesus Cristo está escrito equivocadamente. Se estivermos nos referindo a um judeu que nasceu há muito tempo atrás, filho de José e de Miriam, se é assim, expressa uma cultura religiosa mais grega e um conteúdo formal mais romano. Veja, Jesus vem de Jesus ou Jesus. Jesus Cristo também não significa muito do ponto de vista judaico. Jesus Cristo, neste caso, Cristo significa, na semântica grega, apenas ungido, consagrado como um rei, por exemplo, diante dos deuses gregos. A expressão Jesus Cristo acaba assim por designar o Deus dos católicos e cristãos, vez que eles rezam ou oram para Jesus, cujas mística e aura religiosa, olha o sol em volta da cabeça, vem sendo desenvolvida à luz do pensamento romano, especialmente no Concílio de Niceia e nos 400 anos posteriores. É isso que a comunidade judaica, www.cafetorar.com, pensam sobre este misticismo. Não sou eu, milhares, milhões de homens no mundo todo sabem e entendem o que eu estou passando para vocês, queridos ouvintes. Saiu a revista Galileu. A revista Galileu saiu agora nas bancas de revista. Eu vou dizer o mês para aqueles que querem pegar, ter acesso, poderão ter acesso a essa revista. É de outubro de 2006. Nesta revista fala que distorceram as palavras de Jesus. Na revista diz: um novo livro afirma que passagens da Bíblia
foram alteradas para sustentar os dogmas da Igreja Católica. É terrível o que diz esta revista e os termos que foi mudado. Porque, prezados ouvintes, aqui nós falamos e nós provamos pela graça do Eterno. Nós temos em Babilônia está caindo, meu prezado ouvinte. E aqui está um livro, Guia Ecumênico, da CNBB, editora Paulus. Editora Paulus. E eu gostaria que vocês soubessem que na página, exatamente na página 242, aliás, 218, no parágrafo irmãos separados, você sabe o que a Igreja Romana diz? Eles dizem: no decreto do ecumenismo, os padres conciliares afirmaram: aqueles que creem em Cristo, Jesus Cristo, e foram devidamente batizados na Trindade, são aceitos como nome de cristão. E quem é cristão, está escrito aqui, é filho da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse nome, na página seguinte, diz: aqueles que aceitam Jesus Cristo, entretanto, é filho da Igreja Católica. Por quê? Porque é o nome do ecumenismo, é o nome da união das igrejas. E eu gostaria que vocês abraçassem o verdadeiro Salvador e fugissem de Babilônia, meus queridos telespectadores. Nós temos em nossas mãos a Bíblia verdadeira, a Bíblia Peshitta, a Bíblia em aramaico, né? Está todo em aramaico. Um lado aramaico, o outro lado hebraico. Mas aqueles que não entendem o aramaico e o hebraico, não chorem. Nós já traduzimos para o português exatamente esta Bíblia. Não tem Jesus, não tem Deus. Os apóstolos estão com os nomes verdadeiros, os profetas. Aqui é restaurado o altar de Elohim, que foi derrubado por Roma e pelos Césares. A Bíblia Peshitta, aqui está escrito Aliar le Torá, erguendo novamente a verdade, a Torá sendo erguida. A Bíblia Sagrada já se encontra à sua disposição, aonde você santifica a sua vida ao ler as verdadeiras escrituras de origem hebraica e aramaica. Aqui não tem um cunho grego, prezados ouvintes. Aqui é de origem hebraico e aramaico. E nós queremos terminar aqui e fazer um apelo que aqueles que receberão o conhecimento do nome dele constitui como o seu povo todo aquele que está escrito no livro da vida. Somente o povo de Elohim terá o seu nome e o nome dele, o nome de seu pai e o nome dele escrito em suas testas. Amém e amém. Que Yeshua abençoe e que você abrace o verdadeiro Salvador com carinho e com amor, prezado ouvinte. Esta é a terceira mensagem angélica e a queda de Babilônia.